gente, tudo bem? Nessa videoaula, nós vamos tratar de algumas questões que são relevantes com relação à tributação do comércio exterior. São pontos que são pontos mais polêmicos, pontos mais atuais e que são pontos muito importantes na labuta, na prática daquelas pessoas que estão se especializando em direito tributário e que pretendem trabalhar com o comércio exterior. Então, a primeira questão que nós vamos levantar é como se dá a extrafiscalidade no âmbito do imposto de importação. Por que isso? Porque a ideia de que a extrafiscalidade seria inserida no âmbito do imposto de importação estava muito ligada com a possibilidade de proteção da indústria nacional, ou seja, o imposto de importação ele era utilizado com uma função protetiva da indústria, através do estabelecimento de medidas protetivas, e isso importava, em alguma medida, proibir que os produtos estrangeiros ingressassem, principalmente os manufaturados, os industrializados, ingressassem em território nacional. E isso teria como objetivo fazer com que a indústria se desenvolvesse pela falta de concorrência com o produto estrangeiro. Só que essa ideia de proteção do mercado interno pela ausência de concorrência é uma ideia hoje que está completamente ultrapassada. Os países e os mercados, eles trabalham com a concorrência enquanto mecanismo de melhoria da qualidade dos produtos e dos serviços. E já há algum tempo o Brasil se insere nesse contexto, desde que a nossa mercadoria foi aberta. Nós assinamos o Tratado do GATT, onde nós nos comprometemos a não adotar medidas protecionistas. E essa regulamentação do mercado internacional, que resguarda a livre concorrência entre os países, proibindo essa adoção de medidas protecionistas, essa política é resguardada pela OMC. E o Brasil é membro da OMC e é um grande demandante junto à OMC, demandante e demandado junto à OMC. Então, eu queria explicar para vocês que hoje o imposto de importação não pode ser utilizado como um mecanismo de proibição ou de prejuízo ou que, em alguma maneira, importe e prejudicar a entrada do produto estrangeiro em território nacional. Então, hoje o nosso mercado é aberto e os produtos estrangeiros concorrem livremente com o mercado nacional. O que tem que ocorrer é uma concorrência sadia, uma concorrência que se dê dentro dos padrões estabelecidos pela OMC. Então, nós não podemos ter, por exemplo, uma prática na concorrência lesiva, que seja uma parte que lese o concorrente, como é o caso de dumping, por exemplo, onde a empresa estrangeira ela vende no mercado interno, praticando um preço muito abaixo do seu preço de custo. Então, ela vende no Brasil com prejuízo. Qual que é o objetivo dessa política? Como o preço é muito baixo, as pessoas preferem comprar essa mercadoria e, com isso, essa empresa detona o mercado interno. Uma vez o mercado interno aniquilado por ela ter utilizado um preço que não é o preço de mercado, que é o preço abaixo do preço de custo, com isso, o mercado é aniquilado e depois de que ela não tem mais concorrente interno, ela eleva o preço, recuperando o prejuízo que ela acumulou nesse período. Então, o dumping, por exemplo, é uma prática internacional combatida pela OMC e que não é uma prática que é considerada de concorrência leal, é uma prática de concorrência desleal. Então, o que se resguarda hoje, o que se protege hoje, é a concorrência entre os países e entre os produtos, entre os mercados, no sentido de que os preços sejam estabelecidos de acordo com padrões que são internacionalmente aceitos, estabelecidos nos tratados da OMC, no tratado do GATT, e que as pessoas, que as empresas principalmente, não adotem práticas industriais lesivas e nem que os países adotem comportamentos que dão muito estímulo para a indústria nacional em detrimento da indústria estrangeira. Então, nós temos que adotar políticas que sejam
adotadas tanto para o produto interno quanto para o produto estrangeiro, porque a gente pratica uma política que é uma política da livre concorrência, baseada nas regras de mercado, e dentro dessa política nós não podemos discriminar o produto estrangeiro. O mesmo tratamento que é dado ao produto nacional tem que ser dado ao produto estrangeiro. Os tratados que o Brasil assina são tratados que estabelecem o princípio da não discriminação. Não pode haver uma discriminação do produto estrangeiro em detrimento do produto nacional. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês é, muitas vezes, uma empresa no Brasil se sente prejudicada com a entrada de um produto estrangeiro no nosso território. Como, por exemplo, produtos derivados do aço, que são faqueiros, talheres, que são produzidos na China e concorrem com as indústrias nacionais. Se uma indústria brasileira se sente prejudicada pela venda de um produto chinês, por exemplo, e ela acredita que essa indústria chinesa esteja praticando dumping, ela pode entrar com um processo, que é um processo interno, lá no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e o governo brasileiro vai fazer uma análise dessa política de preço que está sendo praticada, e se ele concluir que está havendo dumping, ele vai sobretaxar esse produto estrangeiro para poder equilibrar a concorrência. Mas só pode haver essa sobretarifação diante de um processo investigativo onde se conclua que, de fato, estava havendo uma política que era uma política danosa à concorrência. Esses processos têm aumentado muito. Então, o volume de processos nesse sentido tem aumentado, as empresas estão fazendo valer os seus direitos nesse sentido e estão recorrendo às instâncias próprias para não serem prejudicadas pela concorrência estrangeira quando essa concorrência se dá de uma forma que é lesiva ao mercado. Quando o Brasil ou outro país adota uma política que beneficia sua indústria nacional, estabelecendo uma concorrência desleal com outro país, por exemplo, esse país prejudicado pode entrar com um processo contra o Brasil na OMC, que é um organismo internacional, e o Brasil pode ser demandado na OMC. Então, hoje, tem várias reportagens muito interessantes nesse sentido, como nós temos uma crise mundial, as indústrias querendo vender os seus produtos em diversos mercados, esse volume e um estímulo dos países também nesse processo da exportação, os países eles acabam entrando em várias disputas junto à OMC para poder questionar políticas industriais utilizadas uns pelos outros. O Brasil mesmo, ele participa de 24 disputas dentro da OMC, ele é demandado em razão da política industrial que o Brasil adota, em alguns casos, e ele participa como terceiro interessado em outros processos, que o conteúdo é muito importante, o conteúdo é muito relevante, e aí ele quer meio que entender as argumentações e as alegações dos outros países para poder se defender naqueles processos que ele é demandado. Então, hoje em dia, esses processos de concorrência internacional entre os países, eles têm se intensificado muito, porque está todo mundo querendo ganhar mercado, principalmente em virtude das crises econômicas que os países desenvolvidos têm enfrentado. Um outro ponto que eu queria ressaltar no âmbito do imposto de importação é a questão da admissão temporária. Então, é muito importante que vocês considerem o seguinte: o imposto de importação, ele incide quando uma mercadoria é introduzida no território nacional com o objetivo de ser incorporada à economia nacional. Ela vai fazer parte do nosso PIB, ela vai agregar uma riqueza no nosso país. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte: em alguns casos, essas mercadorias, elas entram no país para permanecer aqui durante um período de tempo, de forma temporária. Elas não entram aqui para que elas sejam incorporadas à economia nacional
escônimo definitivo. Quando essas mercadorias entram temporariamente, elas precisam se submeter a um procedimento administrativo que é feito dentro da Secretaria da Receita Federal, que chama admissão temporária. A admissão temporária está prevista lá no artigo 353 do Regulamento Aduaneiro. E ela pode consistir na suspensão total, ou seja, não paga nada, ou na suspensão parcial dos tributos incidentes na importação. Quando ocorre uma admissão temporária, ela vai ser aplicada naqueles bens importados em caráter temporário e que sejam adequados à finalidade para a qual foram importados e utilizáveis em conformidade com o prazo de permanência e com finalidade constante no ato concessório. Ou seja, por exemplo, vamos supor que exista um evento ou uma feira de um determinado setor no Brasil e que será necessário introduzir muitas mercadorias em território nacional, mercadorias estrangeiras, mas elas não vão ficar no Brasil, elas vêm, elas participam da feira, como o Salão do Automóvel, por exemplo, o Grande Prêmio de Fórmula 1. Então, o organizador desse evento, ele vai fazer um pedido junto à Receita Federal de admissão temporária, vai explicar a finalidade de que essa mercadoria vem, o prazo que ela vai ficar aqui, e aí o funcionário público responsável no âmbito da Receita vai dar um despacho que chama ato concessório. Nesse ato concessório, ele pode determinar que não vai haver pagamento nenhum de imposto, porque o período que a mercadoria fica é muito curto, porque não vai haver venda dessa mercadoria em território nacional, ou ele pode entender que a suspensão deva ser parcial, considerando o tempo que a mercadoria fica no Brasil e a vida útil dessa mercadoria. Então, a Receita tem uma tabela de vida útil dos bens e equipamentos, por exemplo. A Receita, uma determinada máquina, tem uma vida útil fixada nessa tabela em 10 anos e essa máquina vai ficar no Brasil por um período de 5 anos. Então, o ato concessório, muito provavelmente, vai determinar uma suspensão parcial do imposto, devendo ser recolhido 50%, porque metade da vida útil do bem vai estar incorporada à economia nacional e a outra metade vai ficar suspensa. Então, vocês lembrem que sempre vai ter esse ato administrativo, que é o ato concessório, que pode conceder a suspensão total ou parcial do pagamento do imposto e que a admissão temporária é sempre por um contrato específico ou por um evento específico, de acordo com o que a legislação determina. Uma outra questão importante, quando nós conversamos de tributação sobre o comércio exterior, é a figura do drawback. O drawback está previsto lá no artigo 383 do Regulamento Aduaneiro e ele tem uma portaria própria da Secretaria de Comércio Exterior, que é a portaria CSEX 23 de 2011. Então, essa portaria ela regulamenta todos os aspectos do drawback. O que é esse drawback? Então, o drawback é um regime aduaneiro, então é um ato concedido, é um procedimento que a Receita concede, que permite importar insumos, matérias-primas, materiais secundários, embalagens, partes e peças destinados a integrar um produto industrializado brasileiro que será exportado. Então, é um estímulo, de alguma forma, para a exportação. Você importa os insumos, as matérias-primas, partes e peças, forma o produto industrial brasileiro e exporta esse produto para o exterior. Então, você importa na condição de exportar posteriormente. Quando você importa para exportar, você vai explicar isso para a Receita Federal, vai pedir ao funcionário competente que conceda esse regime aduaneiro chamado drawback e o funcionário público ele vai analisar o seu pedido, a documentação que você acostou e ele vai deferir ou indeferir o drawback. Vai indeferir ou indeferir que você importe com suspensão de imposto. Na verdade, o drawback é uma forma
de você importar sem pagar imposto de importação. Se você importa para exportar, você não vai pagar os impostos incidentes na importação em virtude dessa exportação sucessiva. Existem algumas modalidades de drawback. Existe uma modalidade que suspende os impostos. Essa modalidade ela é requerida antes que você faça a importação e você vai fazer esse pedido de suspensão dentro do próprio site, dentro do próprio sistema do Siscomex. Hoje o Siscomex é acessado pela internet, você não precisa de fazer o download do programa, ele é acessível pela própria internet e você faz esse pedido dentro do Siscomex. Nesse caso, vai haver a isenção, ou seja, você importa sem pagar, ou a restituição dos tributos federais incidentes na importação. Se você encaixar nessa hipótese de restituição, você só vai receber restituição depois que a exportação do produto brasileiro industrializado se efetivar. Então, a restituição, você vai pedir ela na Secretaria da Receita Federal e vai receber essa restituição via Banco do Brasil. Existem vários períodos que você pode pedir, é um tempo que você tem. Você importa para exportar. Então, qual que é o tempo que você tem para fazer isso? Vai depender do seu pedido, do seu tipo de mercadoria e os drawbacks, de uma forma geral, eles têm validade de um ano, ou seja, tem um ano para exportar, ou você pode prorrogar por igual período. Mas esse prazo pode estender até 5 anos, se o seu produto estiver submetido a um ciclo longo de fabricação. Depende das características do seu pedido. Então, o importante no drawback é que vocês saibam que esse regime aduaneiro existe, que ele implica na importação sem pagamento de imposto, desde que você satisfaça a condição de exportar aquele insumo que você importou. Mas, se passado o prazo que você pediu, você não efetiva a exportação e o governo brasileiro autorizou a importação com suspensão de imposto, ele vai cobrar o imposto que você deixou de pagar caso a exportação não aconteça. Então, existe uma condição que é estabelecida, que ela tem que ser implementada, e se ela não for implementada no prazo, vai dar o direito da Receita de cobrar um imposto que não foi pago na importação das matérias-primas. Então, o drawback é um instituto muito utilizado no âmbito do comércio exterior, ele dá uma dinâmica, otimiza muito a produção brasileira, ele é concedido com condição e a Receita é muito criteriosa na verificação se a condição ocorreu ou não. Hoje em dia, principalmente depois da operação da DASLU, onde que o comércio exterior brasileiro se alterou de forma muito significativa, existem algumas modalidades de importação que é importante que vocês entendam, porque elas têm muitas repercussões. Não no âmbito do imposto de importação, mas principalmente em função do IPI, porque ela vai ter dependendo do tipo de importação, nós vamos ter uma tributação diferente para o IPI. Então, a Receita, ela separa 3 tipos de importação. Uma que ela chama de importação por conta própria, onde o próprio importador é identificado e ele importa para si mesmo. Mas nessa importação, a pessoa importa para ela própria. Para quem ela vai vender o produto é irrelevante. Ela não identifica o comprador do seu produto. Então, grandes redes de supermercado, por exemplo, importam por conta própria. Eles importam para vender nas suas gôndolas e eles não identificam os consumidores finais que vão lá comprar os seus produtos. Agora, existem modalidades de importação onde o importador não compra para ele compra para um terceiro.
E, de acordo com a Receita, eu particularmente não vejo muita diferença, mas, do ponto de vista da Receita, existem algumas diferenças nesse processo. Uma é aquele que a empresa compra por conta e ordem do terceiro. Então, a empresa adquirente, então a empresa adquirente verdadeira mesmo, uma loja no Brasil, por exemplo, ela contrata uma importadora que vai trazer as mercadorias para ela. Nessa importação por conta e ordem de terceiros, o que acontece? Essa importadora, ela não é a compradora do produto. Ela é apenas uma prestadora de serviço. Ela presta o serviço de assessorar uma empresa a comprar esses produtos do exterior. Então, essa empresa importadora, ela não assume a titularidade da mercadoria. Ela é apenas uma prestadora de serviço que auxilia nesse processo de internalização dessa mercadoria. A Receita diferencia isso de uma outra modalidade, que ela chama importação por encomenda. Ou seja, nesse caso, a trade, que é a empresa importadora, ela vai receber uma encomenda, então alguém vai lá e fala com ela: eu quero importar 100 computadores marca tal do fornecedor tal. Então, a trade adquire a mercadoria, ela compra para ela e ela revende para esse terceiro que encomendou. Só que a Receita, eu entendo que são operações muito parecidas e que na prática é muito difícil fazer essa diferenciação que a Receita pretende. Por que a Receita estabelece essas várias modalidades de importação? Porque num dado momento ela detectou que haviam muitas empresas laranjas que funcionavam como trades. Então eram empresas que na verdade não tinham um capital de importação apropriado, aqueles sócios muitas vezes não existiam. Então hoje existe uma preocupação muito grande no controle do comércio exterior, no sentido de determinar quem é o real importador. Para quê? Para ver se essa pessoa não está sonegando e se ela de fato tem capacidade de adquirir esses produtos do exterior. Então, o objetivo é estabelecer uma política de controle, de fiscalização, para verificar o potencial econômico das empresas e, com isso, submetê-las à tributação adequada, que não se restringe ao imposto de importação, nem os impostos sobre o comércio exterior, mas a tributação de uma forma geral. Tem um requisito que a Receita ela identifica como uma importação por encomenda. No caso da importação por encomenda, o encomendante não pode adiantar o dinheiro. A trade tem que comprar com dinheiro próprio. E aí depois ela é ressarcida, o encomendante compra dela essa mercadoria que ela encomendou, que ela comprou no exterior. Eu sei que essas modalidades são um pouco confusas, eu mesmo não vejo muita diferença entre importação por conta e ordem e importação por encomenda, mas essas importações têm repercussão principalmente na esfera do IPI. Por quê? Porque a empresa que está, a verdadeira compradora, que não é a trade, ela compra da trade para revender. E, de acordo com a legislação do IPI, ela vai ter que pagar IPI pelo valor ela se torna contribuinte do IPI e na hora que ela vende o produto para o consumidor final no Brasil, ela vai ter que recolher IPI usando o valor total de venda, que é o valor cheio, o que aumenta muito o custo da importação. Hoje, existe um outro ponto que eu queria ressaltar muito com vocês, que é um programa de estímulo à exportação que chama Reintegra. Então, vocês devem imaginar que o governo brasileiro tem uma política de estímulo à exportação, que é uma forma de desenvolver a nossa indústria e que ela possa competir com o mercado internacional. Hoje em dia, nós não somos competidores
muito agressivos. O Brasil está mais ou menos no ranking dos vendedores para o exterior em 25º lugar. Então, não é uma mercadoria, não é ainda um mercado muito desenvolvido para a venda de mercadoria para o exterior, mas existe uma preocupação do governo nesse sentido. E por isso que em 2014 foi criado um programa que se chama Reintegra. Reintegra por quê? Porque ele vai devolver aos empresários que são exportadores uma parte do valor que eles exportaram com relação a produtos manufaturados e industrializados por meio de créditos do PIS e da COFINS. Então, isso que se chama Reintegra é um regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras, tendo como objetivo a devolução total ou parcial do resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados. Ou seja, por meio do Reintegra, aquele resíduo de tributo que foi ficando no preço da mercadoria que foi exportada, esse resíduo vai ser devolvido por meio de um crédito que é concedido ao exportador. Eu vou explicar um pouco esse crédito, mas eu queria já deixar adiantado que esse programa ele está previsto na Lei 13.043 de 2014, especificamente nos artigos 21 a 29 dessa lei. Essa lei, a 13.043 de 2014, ela foi regulamentada por um decreto em 2015, que é o decreto 8.415 de fevereiro de 2015. E esse decreto altera consideravelmente a política de crédito do Reintegra, porque nesse ano o Brasil atravessa uma crise fiscal muito grande, um desajuste de receita e despesa, e o governo, nesse momento, não está podendo devolver esses valores para os exportadores. Então, diante do ajuste fiscal, houve uma redução dos valores que são restituídos, tendo em vista um ajuste no caixa, porque o ministro da Fazenda estima que com a redução do crédito, haja uma economia na ordem de 6 bilhões de reais. Então, como que utiliza esse crédito? Então, olha bem o que acontece. As empresas exportadoras, elas vão somar a receita dela de exportação. Então, ela vai somar quanto que ela faturou exportando. E ela vai pedir para o governo 1% desse valor que ela vendeu, ela vai pedir que o governo devolva para ela esse 1%, para que ela possa compensar esse valor com os valores que ela tem que pagar, principalmente de PIS e COFINS. Então, de acordo com o disposto no decreto 8415, o crédito ele só pode ser compensado com débitos que são próprios, ou seja, da própria empresa exportadora, relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então, o que acontece? Eu sou uma exportadora e eu exporto. Vamos supor que eu exportei R$1 milhão. Eu vou pegar 1% de 1 milhão, vou calcular esse valor e vou pedir para a Receita me autorizar a compensar esse valor com outros débitos que eu mesma deva para a Receita Federal. O que isso quer dizer? Não posso compensar com impostos estaduais e municipais. Então, não posso compensar nem com ICMS, nem com ISS. Existe também uma modalidade, já que eu não tenho outros débitos, de eu pedir para a Receita para que ela me faça o ressarcimento em dinheiro, em espécie. Então, é importante a gente considerar o que o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 6º do decreto 8415 estabelece. Então, que ao declarar a compensação ou requerer o ressarcimento do crédito, a pessoa jurídica exportadora deverá declarar que o custo total de insumos importados não ultrapassou o limite que
que o próprio decreto estabelece. Então, ou seja, o que acontece? Eu só posso pedir o reintegra, a devolução, se o meu produto é um produto nacional, se ele é um produto brasileiro. Existe uma tabela que faz parte da lei e do decreto, que é o percentual mínimo de nacionalização desse produto. Então, esse percentual, a grande maioria, é 40%. Então, o produto tem que ter, no mínimo, 40% de composição nacional. Alguns poucos são 60% ou 65%. Mas vocês veem essa tabela lá no anexo da lei. Então, o que acontece? Eu só tenho direito de pedir reintegra se o meu produto é no mínimo 40% nacional. Se ele não satisfaz essa característica, eu não tenho direito de pedir essa devolução do resíduo da tributação que foi incorporado no preço da mercadoria. Além disso, a declaração de compensação ou o pedido de ressarcimento somente poderá ser efetuado depois do encerramento do trimestre calendário em que houver ocorrido a exportação e a averbação do embarque. Ou seja, se eu pedir o reintegra, eu só posso pedir depois que eu exportei. Então, eu só posso pedir no trimestre seguinte àquele em que eu efetivamente exportei. Antes de exportar, eu não posso pedir a compensação. Esses percentuais de creditamento, 1% da minha receita de exportação, eu já avisei para vocês que houve uma redução em 2015, em virtude da política de ajuste fiscal. Esse percentual originariamente era de 3%. Essa redução ocorreu no ano de 2015. Mas o governo sinaliza no sentido de que as contas irão ajustar, e ajustando as contas vai aumentar novamente o percentual de creditamento. Então, a pessoa jurídica que exporta bens industrializados no Brasil, ela poderá apurar um crédito mediante aplicação dos seguintes percentuais sobre a receita auferida com a exportação desses bens para o exterior. No ano de 2015 e 2016, o percentual é de 1%. No ano de 2017, vai subir esse percentual de creditamento para 2% da receita auferida com a exportação e espera-se que em 2018 para frente esse percentual seja restabelecido para os 3% original que a lei previa. Outra coisa que é preciso ressaltar com vocês e que está ganhando dimensão no comércio internacional é uma coisa que é chamada de Siscoserv. Então, que coisa é essa? O Siscomex é um sistema que gerencia, um sistema de computador que gerencia o comércio exterior de mercadorias. Então, nós temos um sistema muito avançado que ele acompanha o fluxo de mercadoria que entra e que sai no Brasil, quando essa mercadoria é física, essa mercadoria é corpórea, e esse controle ele se atualiza sempre e se dá por meio do Siscomex. Só que com relação aos serviços, por eles serem imateriais, não havia uma preocupação do governo brasileiro nesse controle, mesmo porque o controle não se dá da mesma forma do que o controle das mercadorias. Só que nos últimos anos, o governo brasileiro ele tem comparado o volume de recursos, de dinheiro que sai do Brasil e o volume de mercadorias exportadas. E de mercadorias exportadas e importadas. E ele está percebendo que está saindo mais dinheiro do Brasil do que importação, do que está havendo importação. Então está havendo um descompasso entre a importação de mercadorias, que é quando o recurso sai, está havendo um descompasso entre a importação de mercadorias e o fluxo de recurso que é remetido para o exterior. E o governo quer saber para que esse dinheiro está saindo. Esse dinheiro está saindo por quê? Se não é relativo à aquisição de mercadoria que vai ser vendida aqui dentro, esse dinheiro está saindo por quê? Em qual motivo?
Então, ele instituiu um sistema integrado, um sistema de computador, nos mesmos moldes do Siscomex, que tem por objetivo gerenciar o comércio exterior de serviços. Então, todo serviço que for adquirido do exterior ou vendido para o exterior, tanto a importação quanto a exportação de serviços, terá que ser registrada nesse sistema de computador chamado Siscoserv. Então, quem importa serviço ou exporta serviço vai ter que declarar isso para o governo. O que se registra nesse sistema? O que é necessário registrar? Toda e qualquer transação de compra ou venda de serviços a empresas ou pessoas residentes e domiciliadas no exterior, independentemente se o serviço é contratado e consumido no Brasil ou no exterior. Ou seja, o Siscoserv não tem nada a ver se vai pagar ou não vai pagar imposto no Brasil. O Siscoserv tem a ver com se você comprou um serviço do exterior de pessoa física ou de pessoa jurídica, você vai declarar que você fez essa compra para o governo brasileiro. É isso que o Siscoserv determina. Não interessa se o serviço foi consumido no Brasil ou no exterior. Se você é brasileiro, adquiriu esse serviço e paga por ele no Brasil, a Receita quer saber que você realizou essa operação. Quem é obrigado a registrar no Siscoserv? Quem é obrigado a registrar são todas as empresas brasileiras, ou seja, as pessoas jurídicas, exceto as pessoas que aderiram ao Simples e o microempreendedor individual. Esses estão dispensados de fazer o registro no Siscoserv. As entidades, sejam elas culturais, desportivas e religiosas, também são obrigadas a fazer a sua declaração no Siscoserv. E também as pessoas físicas, desde que elas efetuem operações, que elas comprem ou vendam serviços para o exterior, desde que as operações dela excedam $20 mil mensais. Então, a pessoa física que vende serviço para o exterior acima de $20 mil, ou a pessoa física que compra serviço do exterior acima de $20 mil, também vai ter que declarar no Siscoserv. Ou seja, o Siscoserv não é específico das pessoas jurídicas. É lógico que elas são as grandes tomadoras e vendedoras de serviço para o exterior, mas as pessoas físicas também vão ter que registrar desde que as transações excedam o limite de $20 mil. Eu já expliquei para vocês por que o Siscoserv foi instituído. Ele foi instituído porque o Brasil transaciona anualmente mais de $100 bilhões em serviços, com um déficit de 35 bilhões, ou seja, 35 bilhões não é importação e o governo quer saber para que esse dinheiro está sendo pago. Então, o governo pretende identificar o que está sendo vendido e contratado para que ele possa criar políticas públicas a fim de incentivar a exportação de serviços e proteger áreas que são consideradas sensíveis da economia nacional. Então, com isso, eu procurei dar para vocês algumas notícias, explicar alguns institutos que são próprios do comércio exterior, que são institutos que estão em discussão, que fazem parte desse âmbito de aplicação do direito tributário. Estou à disposição de vocês para o que for necessário. Obrigada.